Cada um tá mais a flor. Também. Tem limonada com leite. Ó, tem esse daqui. Tem limonada? Tem. Tá bom? Tem uma coisa que leva no braço. Limão Tahiti, leite. Faz assim mais rápido e tal. É uma escola. Pra mim, ficava muito claro era a questão das escolas, pra onde eu queria ir. Pra fazer palestra das escolas. Porque, então, pra mim, o que a gente tinha era escolas, era eventos e isso, pra mim eram essas três. A Luísa ontem falou, não, pra mim a primeira é a parte social. Pra mim fez um pouco mais de sentido, assim, a questão de O principal acho que é o edital, e distribuição, porque eu acho que dá pra fazer uma distribuição muito grande. A gente recebeu um e-mail deles de que eles vão participar de um evento. A gente recebeu hoje, fazer um evento que vão sobre o das escolas, que é um evento bem para as editoras meio que venderem o catálogo deles e tal. Só que eles pediram por participação. Se a editora quer dinheiro da escola, da gente não. Eu recebi no WhatsApp e pelo Insta a editora falando, ai, lança seu livro com a gente. Sim, eu fui. Não, mas eles já fazem isso de divulgação. Mas eles te mandam no particular? Não, no particular não, mas me manda. Não aparece pra mim, tipo, no Instagram, aparece no e-mail. Mas é outra coisa pra gente discutir em reunião. Se a gente participa ou não participa. Eu acho que a gente devia participar, mas tentar negociar esse valor. Tipo, mano, a gente tem um livro feito pra escola aqui, sabe? Então, porra, vocês vão lucrar pra caramba se a escola comprar. A gente poder falar sobre o livro dessas maravilhosas aqui e depois também com a Laura, que não sei onde está, levanta a mão, perdi, mas daqui a pouco aparece. Mas finalmente Nana e eu conversamos, vamos fazer alguma coisa para mostrar esta maravilhosidade para o mundo. Sim, close neste livro. Faltou a Luísa. Para quem não conhece, essa é a Nana Mello, gente. Lígia! Cara! Faltou a Luísa, ela não pode vir, mas está bem representada por essas três escritoras aqui, que vão falar hoje sobre O Novo Ciclo Vem Aí. Esse livro que, como eu já falei, repito, deveria estar em todas as escolas, e é um assunto que eu gostaria de ter sabido há muitos anos atrás. 30 anos atrás. Nem mato eu tinha quando descemos. Nem mato eu acho que eu tinha. Então, gente, obrigada, meninas. E como eu falei pra Gal aqui, que isso seja um passinho assim, para cada vez mais vocês conseguirem comunicar o que vocês já imprimiram para mais pessoas. Boa noite. Pessoal, é muito gostoso estar aqui hoje com vocês, nesse lugar maravilhoso. Eu sinto que é um terceiro momento relacionado a eventos, né, gente, assim, especial pra gente do livro. Desde que a gente publicou, nós fomos lá na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Depois nós fizemos nosso lançamento aqui em São Paulo, no Sacrilégio Bar. E agora a gente está aqui com vocês no Castro Burger. Então, muito obrigada pela presença de todos. Estamos muito felizes. Bem, primeiro momento a gente queria, né,
vamos falar do livro, né? O novo ciclo vem aí, fique por dentro da sua menstruação. Mas primeiro a gente queria se apresentar para vocês, né? Achou polido, né? Então, quem começa? A Gal começa. Vai, Gal! Boa noite, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gal, eu sou ilustradora, cantadora e já faz assim alguns anos que eu estou nessa caminhada, né, de na verdade trabalhar com a imagem para poder passar informações que eu acredito que são relevantes para as pessoas e eu acredito que a imagem ajuda muita gente a pensar vários assuntos. Então a menstruação é um dos assuntos que a gente pode abordar de uma forma mais lúdica e a gente vai falando sobre isso ao longo aqui dessa conversa. Eu sou a Lígia, como a Gaia bem apresentou. Eu me interesso muito pelos temas de educação corporal, educação sexual, fiz pós-graduações nesse sentido, né, de direitos humanos, gênero e sexualidade, de sexualidade humana. E com esse livro também, com esse projeto que a gente trilhou juntas, nós três e a Luísa, também estou bem estimulada a continuar escrevendo. Então, isso é bem legal, né? É uma coisa que a gente já tem conversado, né? Acho que a gente pode até depois abrir para perguntas ou para outros questionamentos, mas assim, a gente saiu com mais vontade ainda de escrever, de ilustrar, então é muito gostoso de estar aqui com vocês. E, poxa, com esse livro na mão, assim, é gostoso mesmo. E acho que é isso, né? Eu sou uma das escritoras do livro, eu e a Luísa. E a Gal e a Nana são as ilustradoras maravilhosas. Boa noite, pessoal! Boa noite! Aê! Eu sou a Nana, eu sou artista plástica, ilustradora, grafiteira e educadora. E uma mãe super coruja dos meus bebês artísticos e dos meus livros. Esse projeto realmente foi um sonho realizado. A gente ficou trabalhando nele durante 2 anos, entre discussões, adequações, entender o tipo de livro que a gente realmente gostaria de estar apresentando para a faixa etária que está aí entrando no novo ciclo da vida, que pode ser bem assustador se a gente não tem as informações, se a gente não tem uma conversa clara. Então, assim, é realmente um sonho a gente estar com o livro na mão, ter feito o lançamento na Bienal do Livro do Rio de Janeiro do ano passado. Foi assim, não dá para descrever a alegria. E ainda mais de estar trabalhando esse assunto que é super importante e para a gente estar naturalizando, que é um tabu ainda na nossa sociedade. 2024, gente, pelo amor de Deus! Chega disso! Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive com os meus pais, que estão aqui. Que não estavam esperando por isso. Que eu entendo que foi quando me deu esse clique de a gente precisa realmente falar sobre a menstruação de uma forma clara. Eu lembro que eu estava conversando com eles no telefone sobre as coisas da vida, né? Ai, como é que vocês estão? Tá tudo certo? E aí, E aí eu lembro, eu sempre tive muito problema com a minha menstruação. E fiz um comentário no telefone do tipo, eu tô com muita cólica, a menstruação é um saco, eu não aguento mais. E aí o meu pai falou assim, bem baixinho no telefone, filha, a gente tá com você no Viva Voz, no supermercado. E aí deu um clique. Eu falei, bom, temos um problema, por que vocês estão no Viva Voz comigo no supermercado? Uma conversa pública. E por que é um problema estar falando menstruação dentro desse contexto? Isso não deveria estar acontecendo. Aí foi que caiu a ficha e falei, a gente precisa falar sobre a menstruação. Então, obrigada, pais, por me ajudarem a chegar nessa conclusão. Por me colocarem no Viva Voz. Por me colocarem no Viva Voz, porque depois que ele falou isso, eu falei assim, menstruação! Pra ficar bem claro do que a gente estava falando. Então, a gente tem essa questão de segredo, a gente tem essa questão de tabu,
de não falar, mesmo entre mulheres, sobre essa questão. E isso está sendo um problema imenso na nossa sociedade, porque se a Luísa estivesse aqui, ela poderia dar os números, eu não tenho os números, mas vou dizer que pelo menos metade da nossa população mundial passa por esse processo, pessoas com útero passam por esse processo. E ficar com isso no escuro, sem saber o que é, como é, se é pra sentir dor, porque mulher tem que sentir dor, tem que aguentar a dor, é normal, tá sendo muito ruim na nossa sociedade. Então, nasceu o nosso livro. Eu tenho uma pergunta. Vamos. Essa conversa do Viva Voz, do mercado e tal, desculpa tá nessa tecla de novo pra gente. Ela foi mais ou menos na época que a gente teve a ideia de fazer o livro? Foi. Que foi bem legal, né? A gente tava numa reunião, todas nós estávamos no coletivo do Clitóris, com essas maravilhosas que estão aqui também. E surgiu essa ideia lá, né? Da gente fazer... A gente já conversava sobre fazer materiais educativos, né? Já tinha essa vontade. E daí surgiu essa... Poxa, vamos fazer um livro sobre menstruação? Ainda era uma coisa tão pequena, assim, pra gente era grandioso, mas assim, a gente não tinha ideia, né? Ainda do que isso ia se transformar. E daí lá na reunião a gente se propôs, né? Ah, quem que topa pegar esse projeto e tal? Que foi quando, né, nós quatro pegamos esse projeto e começamos nossas reuniões sobre o livro. Então foi bem legal, assim, tudo ter começado dentro do coletivo do Clitóris e o quanto isso também nos inspirou, né, pelos caminhos que a gente foi seguindo no livro. Muito, muito legal essa memória. Então, para mim, uma das coisas que também incentivou bastante a pensar e desenvolver mais esse tema, né? Eu conheci o coletivo Clitóris porque eu já estava pensando um pouco nesse assunto, querendo falar um pouco sobre a questão da sexualidade, e a menstruação entrou aí também, e porque eu sou tia, né? Então, vi a criança crescendo ali e pensei, esse assunto vai ser difícil de tocar, né? Porque às vezes quando você é tia, as crianças fazem umas perguntas assim atravessadas que você fala, meu Deus, como que eu vou responder isso? E aí eu pensei, nossa, ia ser muito legal se a gente pudesse desenvolver um trabalho que não fosse só, sei lá, um jeito de eu responder a minha sobrinha, mas poder falar isso para outras crianças, porque eu já fui uma criança que tinha várias dúvidas e tive umas questões ali, não sabia muito como falar, e era um negócio na escola que era super segredo, não podia falar, tem que falar em enigmas. E aí, um dos motivos também desse livro nascer é de, tipo, não precisamos falar em enigmas, ou entenda os enigmas. E aí, tipo, a gente coloca quais são as palavras que são mais faladas aqui no livro, né, que as pessoas tendem a usar, e poder falar, preciso contar, tenho medo de contar, tenho vergonha, como que eu vou falar sobre esse assunto com a minha colega, ou com o meu amigo da escola, tipo, qual que é o problema de você falar para os meninos que você está menstruada, sabe? Uma coisa que todo mundo passa, a mãe dele passa, metade da população passa, entendeu? Tipo, eles conhecem pessoas, mulheres, na família deles, e tem muito dessa questão também da criança e da moça e da mulher, e tipo, ver esse processo da menstruação como uma coisa natural, que você não precisa deixar de ser uma criança porque você começou a menstruar. Então a gente vai abordando esses assuntos ao longo do livro, né, de uma forma bem tranquila, assim. E eu achei muito bonito da forma como a Lígia e a Luísa escreveram isso, assim, com uma delicadeza, e a gente teve que conversar muito para se alinhar, né, e também teve essa preocupação com a diversidade, né, de pensar que são vários tipos de mulheres, vários tipos de garotas, né, cada pessoa tem ali um núcleo, né, um jeito de falar, então é difícil a gente poder abordar esse assunto que é tão amplo para tantas pessoas diferentes, né? Então a gente teve muito trabalho para poder ser cuidadoso nas palavras e no jeito, e também de usar as imagens com diversidade para todo mundo se sentir inserido.
e conseguir compreender também o que é que a gente está querendo passar, de uma forma mais simples, prática e educativa. É uma coisa que a gente conversou, né? Foram 2 anos, né? De bastante discussão e tudo. Hoje parece que tudo tem que ser feito rápido, né? Se tem uma ideia hoje, tem que entregar amanhã. E o quanto, quando a gente fala, são 2 anos para fazer o livro, o quanto tudo isso que a Gal falou está inserido nesses 2 anos, sabe? Essas discussões, essas preocupações, o tipo de linguagem para faixa etária, uma linguagem mais inclusiva também, né? Que a gente fala de garotas, tem garotos que menstruam também, né? A gente tem que pensar em diversidade de gênero. As ilustrações, né? Assim, o texto e a ilustração, tá tudo conversando, não tá? O que a gente concorda, o que a gente discorda? Quais são os tipos de ilustração? Como que se comporta o texto? Como tudo isso se desenha dentro do livro? As seções, né? A fluidez. Então, foi muito legal. A gente está nesse processo juntas e pensando em todos esses detalhes, né? Eu acho que é um ponto que me dá muito orgulho desse livro. E pensando que a vida continua, né? Então, de vez em quando, eu por exemplo, eu não podia estar presente. Pô, tinha outras 3 maravilhosas fazendo. E o mesmo para as outras, sabe? O quanto que nas concordâncias, discordâncias, no tempo, na falta de tempo, a gente foi seguindo com o projeto. Então, é muito, muito gratificante. E acho que também tem essa questão, uma das coisas que você falou que eu lembrei, é de fazer essas pessoas entenderem o próprio corpo, né? Primeiro, assim, apresentar o próprio corpo para a pessoa. Esse é o seu corpo, ele funciona dessa maneira. E aí, a partir disso, você vai observando e vai aprendendo mais sobre si mesma e tentando ter uma boa relação com essa nova fase da sua vida, né? Então, ele foi pensado para pessoas que estavam no início da menstruação, mas pensando que também pode abranger várias pessoas, né? Nessa época. Porque todos temos dúvidas aqui, né? Não importa se a gente menstruou ontem ou se a gente está na última menstruação, porque como é um tema tabu, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Muita coisa a gente aprendeu pesquisando para fazer o livro. Além, né, o nosso tema principal do livro é a menstruação, mas a gente acabou entendendo que era importante a gente trabalhar vários outros aspectos da vida, dessas mudanças nessa faixa etária, que também assustam, que também surgem perguntas de como lidar e que muitas vezes, a grande maioria das vezes, a sociedade meio que impõe como que a gente tem que fazer com o nosso corpo. E isso é um grande problema, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente confortável, aquilo que faz sentido pra gente. Então a gente trabalha muito essa questão dos pelos, dos tipos de absorventes que a gente tem disponível no mercado, que não necessariamente são divulgados para a população, absorventes ecológicos que estão aí de mão dada com a nossa menstruação e com a continuação do nosso planeta, né? Uma forma da gente estar lidando aí muito positiva, de estar gerando menos lixo, de estar entrando em contato com o nosso próprio sangue, especialmente com o coletor, com o disco menstrual, que a gente consegue ver realmente a materialidade do sangue. Eu, como ilustradora do livro, resolvi fazer uma experiência. Eu gosto muito de fazer experiência. E aí, nesse momento específico da minha vida, por acaso, eu estava trabalhando em entender o porquê que eu tinha tanta dificuldade na menstruação, por que ela doía tanto. Encontrei uma ginecologista fantástica, que inclusive fez a revisão do nosso livro, doutora Érica Mendonça. Ela me ajudou muito a entender o que estava acontecendo no meu corpo. E para ter uma relação melhor, eu resolvi fazer várias das nossas ilustrações com o meu próprio sangue menstrual. Então, se vocês vierem aqui na nossa mesinha, tem as artes originais. Eu trouxe 4 que eu trabalhei com o sangue menstrual para tentar aí encontrar um caminho de caraca, eu produzo o meu próprio material para eu produzir arte, isso é muito potente! É muito lindo isso. E a gente tem esse discurso de que a menstruação é suja, de que a gente não pode falar, de que se vaza, gente, se vaza, tem que ter, corre alguma coisa para amarrar na cintura, porque ninguém pode saber o que está acontecendo com a gente. Então existe sempre esse estigma
esse mistério em volta do assunto, que a gente que passa tem que acabar descobrindo sozinho muitas vezes, se a gente não se sente confortável para estar discutindo sobre isso. Então, tem vários momentos do nosso livro que a gente trabalha sobre os mitos da menstruação, essa história de não poder andar descalço, não poder lavar a cabeça quando está menstruada, que é uma baboseira. Os nomes da menstruação pra gente, os códigos que a Gal tava falando, né? De que, ninguém pode saber, então a gente chama de outra coisa. E por que não naturalizar? Então, assim, da mesma forma que a gente passou por esses momentos muito difíceis de ter que esconder, de ter que reprimir, de ter que... E muito cheio de códigos para tentar entender se aquilo que a gente está passando, outras amigas também estão passando, outras pessoas já passaram por aquilo, a gente acabou se transformando também nesse momento de escrever esse livro. Foi meio bem catártico, assim, a escrita junto com a ilustração. E a capa é o contrário disso, né? Vem mergulhar com a gente, essa é a proposta. Vem E feito com sangue. E feito com sangue as menstrual. Gotinhas, tudo. A capa toda, E a gente queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o processo, sobre o livro em si, se tem alguma coisa que vocês querem saber, a gente vai estar por aí. Alguma história? Alguma história para compartilhar? A gente, inclusive, tem os nossos depoimentos aqui. A gente tem os depoimentos das 4 autoras aqui dentro do livro sobre a primeira menstruação. Eu vou levar o microfone para a história. Vai, Lu! Boa noite. Gente, ouvindo o relato de vocês, de cada ouvindo falar do livro, da confecção do livro, pipocou assim, um monte de memória, várias lembranças, traumas, muitas emoções. Então, assim, começando lá, quando a Nana colocou uma enquete no Instagram perguntando sobre a sua primeira menstruação, sobre a sua menarca, aí eu não me lembro da minha. Não me lembro da minha, assim, mas foi traumático? Não sei, porque eu não me lembro absolutamente de nada, nesse dia. Eu me lembro da minha irmã, que é mais velha, e foi super traumático. O menino chorou, ela ficou super constrangida, porque minha tia saiu gritando, a Lili menstruou, E aí, eu não sei se foi por isso, mas eu não me lembro da minha. Aí depois eu li um livro maravilhoso chamado A Tenda Vermelha. E esse livro é muito legal, porque as mulheres que estavam menstruadas, da tribo, acho que era do Abraão, se uniam nessa tenda. Era uma semana de férias, para elas compartilharem a vida. Elas não podiam cozinhar, elas não podiam... Eu fiquei imaginando como era gostoso, como devia ser gostoso aquele momento, de dar risada, de contar, de sossegar um pouco. Então, eu achei isso legal também. E outra coisa também que eu achei interessante é que, assim, eu gostava de menstruar. E eu achava que isso era uma coisa minha. Eu não sofria de cólicas, eu nunca tinha um pouco de dor nas costas, assim, eu via minhas amigas sofrendo, mas eu não sofria, então talvez... Mas eu achava legal aquele momento. E um dia, do nada, eu não tenho muito contato, assim, de conversas íntimas com a minha mãe, mas um dia a minha mãe, do nada, falou assim, eu gostava de menstruar. Eu achei muito legal isso. Eu falei, nossa, nós temos essa coisa em comum, Bom, hoje eu não menstruo mais, eu já estou na menopausa, também acho bacana, porque, uma assim, apesar da idade também, falta de correr riscos, é bom que não Então, essa parte é muito boa. E eu estou num grupo de mulheres, na menopausa, na semana passada também pipocou esse assunto mesmo. Assim, eu acho que esse livro é necessário nas escolas, para as mulheres de todas as idades. Assim, parabéns por isso. Vocês têm uma necessidade. Vocês ficam muito lembrados. Sabe que, como coletivo, a gente visitou algumas escolas, antes ainda de fazer o livro.
E era engraçado que quando a gente falava sobre essa situação pra garotada lá, do tipo, até que um dia você vai no banheiro, olha pra baixo, tô morrendo, né? Tipo, sempre tinha umas crianças que davam risada e olhavam pra gente, tipo, comigo foi assim também. Então a gente acha que esse assunto tá sendo super conversado, mas não tá, não. Elas continuam se surpreendendo, assim, quando chega e ficando confusas e assustadas, né? Muitas vezes. Alguém vai falar alguma coisa? Eu perdi. Não? Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Quem é que lembra da primeira menstruação? Você lembra da primeira? Quem lembra? Foi traumático? Foi chato, eu não gostei. Confessar aqui. Esperava, ansiosa. Mas eu lembro disso. É uma coisa que a gente até colocou, porque eu acho. Então, assim, eu tive aquele. Eu lembro como hoje, eu tinha 13 anos. Eu tive. Posso ficar sentadinha? Sim! Eu lembro como hoje, eu vou ficar de costas aqui. Eu tinha 13 anos e eu tive aquele período, aquela borra, né? Que tal? E ai, mas fiquei mocinha, não sei o que, porque eu era a última da turma, então eu ficava agitada, né? E conversei com a minha mãe teve uma conversa comigo diferenciada, a qual ela não teve com a mãe dela, né? Minha avó faleceu com 101 anos no ano passado, então vocês sabem quem era essa mulher, cheia dos tabus. Então, e aí minha mãe ficava assim, não, se você ter de novo, você tem que usar isso aqui, de absorvente. E eu ficava, não, tem que usar logo, tem que usar logo. Então eu lembro do meu ciclo menstrual como uma diversão. Minha mãe não tinha muita prosa, mas tipo assim, você vai ter que usar isso daqui, se acontecer de novo, você tem que me avisar. E quando aconteceu, realmente caí, ficou tudo vermelho. Ai, que coisa linda. Ela me levou no ginecologista. Então eu tenho uma memória da minha menstruação com a minha mãe ali, me ofertando o que ela não teve, na verdade, né? E a história dela, que eu também lembro, porque ela também lembra, mesmo tendo 71 anos, quando ela menstruou, minha avó falou, usa isso. E não falou mais no assunto. E naquele momento ela não podia conversar com o menino, porque ela podia engravidar. Né? Então, você vai vendo a contextualização. Então, eu lembro mesmo da minha menstruação. Para mim foi um marco importante para o meu feminino, para mim, né, Adriana. E não quero que ela vá embora. Eu me recuso a ficar na pousada. Eu posso ficar na pousada, mas eu quero que o útero sangue tem que descamar todo mês, ele tem que inflamar, sujar. Aí eu ponho o branco, que eu não tô nem aí, se vai manchar e saio, entendeu? Então assim, eu converso com ele todo mês. Fica aí, criança, sangue esse endométrio, vamos emagrecer juntos, me dá fogacho, mas não para de sangrar, sabe? Então assim, eu tava conversando com ela, eu curto a menstruação, mas isso é de mulher para mulher, não é realidade. Mas então assim, minha vivência com o meu sangramento, com o meu ciclo menstrual todos os meses, ela é divertida. Eu curto isso, né? Mas é isso, gente. Então assim, eu lembro e eu gosto muito de falar, às vezes, quando tem essas oportunidades. Então eu lembro que eu menstruei aos 13 anos, e isso quando eu começo a contar hoje, eu já sei que não foi legal. 13 anos eu era nova, tinha que ter sido com 16 mais, pra ficar mais longo, né? Mas é isso, eu me recordo e eu adoro sangrar. Eu acho que é um período muito meu e que eu posso virar bicho, eu posso virar tudo e tô menstruando, não fala comigo. Eu queria aproveitar, pegar o gancho e falar, né, que a gente colocou esse depoimento, né, e pra mim eu tive essa mesma sensação que você, de tipo, ansiedade. Ai, legal. Porque aí no meu caso eu coloquei aqui, né, no depoimento do livro, que eu tenho escoliose, né, eu sou operada de escoliose e eu usava colete Milwaukee, então eu usava um colete que vinha do pescoço até o quadril e me deixava imobilizada. E os médicos falavam muito que eu só ia poder parar de usar esse colete depois que eu menstruasse, né, então eu esperava muito pela minha menstruação, eu falava, quando eu menstruava, vou queimar esse colete. odiava, aquilo era horrível pra mim. Então, pra mim, foi um marco, assim, também de, tipo, é uma fase que, tá bom, agora
agora vai ser diferente, sabe? Tipo, eu continuei tendo da minha escoliose, mas eu comecei a lidar com a menstruação de uma outra forma, né? Então a gente pensa nessa diversidade dos corpos, e acho uma coisa muito legal também que a gente coloca aqui no livro e que a gente traz também, que é essa versão cíclica, né? De você se enxergar como um cíclico, né? Então, o ciclo menstrual, ele vai para além da menstruação. A menstruação, ele é um período importante, mas também identificar essa fase fértil também é uma coisa difícil para as mulheres. Então, exige muito autoconhecimento, assim, né? E a gente fala bastante sobre isso no livro. E é isso, a gente aprende, tem a menstruação, mas pô, tem todo um ciclo, e como eu vou me sentir nesse ciclo, né? Tem uma parte que a gente trata mais, assim, sobre as sensações, né? Acho que se a gente for ver aqui as sessões do livro, só para vocês entenderem melhor, né? Vocês podem pegar, folhear à vontade. Deixa eu só encontrar aqui. A divisão, assim, geral do livro, falando por cima, no começo a gente fala um pouco mais, assim, aquela introdução básica, né? O que é menarca, o que é menstruação, por que ela acontece de novo, né? Enfim, da onde vem esse sangue, que é quando a gente fala do sistema reprodutor, a parte interna, né? Mesmo. Depois a gente entra em corpos, fala bastante disso, dos corpos, potência, diversidade de corpos, fala sobre a vulva, a parte externa. E fala sobre a ginecologista também, porque é bem comum isso mesmo, né? Esperar a menstruação e ir para a ginecologista é bem comum, assim, acredito, para quem for ler o livro. Depois a gente fala sobre dúvidas, né? Sobre fluxo, sobre o que mais sai da vagina, que a gente fala de sangue, mas não fala de muco, por exemplo, né? Então, tem vários... Eu lembro que quando eu era adolescente eu achava que eu tinha, sei lá, alguma infecção, alguma coisa. Era um muco normal, né? Ninguém fala direito sobre isso. Se vai menstruar para sempre, que daí a gente entra, por exemplo, em gravidez, entra em menarca, entra em outros assuntos, em menarca não fica em menopausa. Depois a gente entra nessa parte de sensações, fala um pouco também de TPM, de cólica e de quanto isso é variável de uma pessoa para outra, igual foi levantado aqui também. Protetores menstruais, os tipos de protetores, a gente estimula esse conhecimento de, olha, são esses... como funciona cada um, né? Pô, experimenta, vê qual que funciona melhor para você. Depois a gente entra nessa parte que a Ana falou dos apelidos e dos mitos, né? Então, apelidos da menstruação, por que eles existem? Mas existem também, é importante você saber que eles existem. Os mitos, que daí a gente entra, não pode comer chocolate, o que é verdade, o que não é. Pode ir na piscina, não pode ir na piscina. Depois a gente entra numa parte que falando tanto de sororidade quanto de pobreza menstrual, que vai muito além, assim, só de conhecer, né, seu próprio corpo, como é que ele funciona, mas e aí, e agora, da porta de fora para casa, né, como é que é tudo isso, como é que... eu vou tornar esse mundo um pouco melhor com esses novos conhecimentos, né? E tudo isso com atividades, que a gente achou bem bacana colocar atividades também. Então tem caça-palavra, quadrinho para completar... uma última folha que é tipo um diário da menarca. A gente pensou muito nesse livro como um livro físico, para a pessoa preencher, guardar, lembrar. Só esclarecendo, Gaia. Eu saberia de cada uma qual a parte do livro que mais foi tranquilo, assim, que vocês sabiam para colocar ali, ou escrita, ou desenho, e qual a maior dificuldade de cada uma de virar uma chavezinha ali para escrever ou desenhar. Pensando. Bom, já sabe? Vai, Gal. Eu acho que para mim a parte mais fácil, divertida, foi apresentar a parte biológica, né? Os desenhos biológicos. Então, mostrar o que é a vulva, como que é biologicamente esse corpo, né? E o que eu achei mais difícil foi a parte da ovulação, que aí a gente entrou em vários assuntos sobre a ovulação, mas o óvulo desce, ele fica no ovário, fica na trompa, sei lá, pra onde que ele vai, né? E aí, isso pra mim foi um negócio assim de eita, não sei tanto sobre esse assunto assim, ele é muito complexo. Mas foi bem legal. Eu concordo com a Gal. Para mim, a parte mais complicada foi essa parte dos hormônios, entender o ciclo, que
que é uma loucura, assim, que o hormônio que entra para poder descer a menstruação, para descamar o endométrio, para daí entrar... Olha, eu já nem sei mais os nomes, preciso estudar melhor essa parte. Mas, sabe, pra gente ter esse pique, de repente, de novo, essa emoção e não sei o que, a criatividade, exercício físico, não sei o que, pra se recolher tudo de novo. E essa ligação que a gente tem muito forte com a Lua, de todos esses ciclos, da Lua nova, a Lua crescente, a Lua decrescente, a Lua cheia, e como que a gente se relaciona e como isso afeta na gente. Isso pra mim foi tipo... A gente acaba não falando muito sobre a influência da Lua nesse livro, mas outros livros virão, com certeza. A gente pode se aprofundar nisso. E a parte pra mim que foi mais tranquila foi a da sororidade. Pra quem ainda não sabe, sororidade é a relação entre mulheres se levantando, se ajudando como irmãs, como iguais, quebrando essa barreira que o patriarcado impõe, que a gente é rival. Né, que uma mulher nova no grupo, ela é nossa rival, ela é uma ameaça pra gente, ela não é uma amiga. A gente demora a fazer amizade com mulheres novas. Então, pra mim, isso foi muito fácil, porque eu sempre tive essa relação muito clara na minha cabeça de que a outra mulher é a rival. Seja no grupo de amigas, seja no grupo de amigos. E entender que isso não me pertence, que isso é uma coisa inventada, foi um boom na minha cabeça. Então, esse momento do livro, pra mim, foi uma delícia ilustrar, foi uma delícia escrever. E é isso. Então, eu concordo com a Gal sobre a facilidade de ser a parte fisiológica e biológica, sabe? Porque são coisas que eu já tinha estudado, né? Mas a mais difícil, eu tava pensando aqui, e por mais que eu tenha pensado um pouco, depois que chegou aqui na minha cabeça, é óbvio, não foi exatamente uma sessão, mas foi trabalhar a linguagem do livro e a responsabilidade sobre as informações, sabe? Porque ainda hoje, como a sexualidade como um todo é um tabu, tem coisa que você lê num lugar que é diferente do que você lê em outro e é diferente ainda de um terceiro. Então, toda essa pesquisa, que também a doutora Érica ajudou muito a gente, né? A gente entregou o texto, Érica, poderia dar uma olhada e tal, e ela trouxe muita informação bacana. Então essa parte da responsabilidade de checar de novo, discutir e tal, foi bem importante, assim, e às vezes bem trabalhosa. E a parte da linguagem também. Tinha umas horas que tanto eu quanto a Luísa, a gente sabia o que queria colocar no papel, mas... sei lá, depois de 30 minutos fluindo o texto, chegava e ficava 30 minutos no mesmo parágrafo. Isso foi acontecendo, sabe, ao longo do livro, porque a gente tinha essa preocupação de deixar uma linguagem acessível, mas também passando as informações que a gente julgava necessárias, né, sem deixar ficar coisas paradas aí ou sem a informação que a pessoa precisa. Então, acho que foi o processo da escrita que foi desafiador. A parte do gênero neutro, mesmo a escolha das palavras, sabe? Tal parte, a gente ficava olhando assim, tal parte tá fácil de entender, tá difícil de entender, porque é um monte de palavra, né, gente? Ó, abri aqui uma parte aleatória. Monte público, lábios externos, lábios internos, clitóris. Às vezes vai pegar uma pessoa aqui de 9, 10 anos e falar, o que é isso? E largar o livro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de tornar uma linguagem legal, sessões que não são muito grandes, com quebras, com ilustrações, com atividades, justamente para tornar tudo fluido e dinâmico, né? Acho que é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem dividir com a gente? Eu super convido vocês a conhecerem nossa mesinha aqui. Eu hoje fiquei emocionada, já falei pra Nana, de ver as ilustrações originais, né? A gente foi trabalhando com elas escaneadas, né? Então eu tô super feliz, assim, de vê-las aqui. Elas são lindas, se vocês quiserem olhar. Tem os livros, tem as próprias ilustrações à venda, tem os espaços também, tem da Nana, também tem das outras artistas que estão aqui com a gente. E é isso, estamos abertas aqui a conversar, né? Com alguma coisa? Com certeza. Coloca, sei lá, Clitorudas da Menarca 10, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês quiserem seguir a gente, desculpa. Se vocês quiserem seguir a gente, o nosso Insta é um novo ciclo, ponto livro. A gente vai adorar trocar com vocês lá também.
E sejam bem-vindos. E as redes de cada uma também. @nanamelo.art, arte temudo. @Aligia escreve. Tem a Luísa também, que é ela tem uma marca de absorventes ecológicos maravilhosa, que é Circulare. Então é circula.re. E o meu é Gal com U, Luz. Gal Luz. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, menina. Sucesso demais. E Aberta o cupom de desconto, Garra Vergonha, vai comprar à vista. Manda no Pix porque a máquina ainda comeu uma porcentagem. Bom, gente, eu não falei das artistas também que estão lá na frente, né? A Stringeria, a Van, a Nath, da Chiro Joias, a Luciana Arantes também lá atrás, Artes Minhas, Artes da Nana, e não estou esquecendo ninguém, né? Mas agora vamos chamar aqui a Laura. Ela é de Chicago, Estados Unidos. Ela está no Brasil com o projeto Clitóris. E ela tem um convite muito especial pra gente se encontrar domingo, mas ela vai falar um pouquinho mais aqui. A gente ainda vai definir o horário, ponto, tudo mais. Mas é mais uma vez algo necessário. Sororidade, que está aqui no livro, também abraçando não só a mulherada, mas também os homens, porque a gente precisa, eu acho, nessa luta de todo mundo, tanto para falar de menstruação, quanto falar de sexualidade. Eu acho que todo mundo estando junto nessa vai ser mais fácil de se entender e no final gozar para ser feliz, né? Clitorosity aqui na tela. Laura, bem-vinda ao Brasil, bem-vinda a São Paulo. Domingo vamos fazer um fuzuê lá na Paulista e você vai explicar o que vai acontecer. Nada? Fazendo isso para ter conversas esticantes sobre sexualidade e relações com quem interagimos. Como tenho 23 anos, 56, 42, 71 anos e não sabia disso. Como a anatomia do clitóris ainda não é amplamente regiões do Brasil e trabalharei com pessoas de lá. Neste final de semana, domingo, estamos reunindo um grupo na Avenida Paulista. E se você tiver interesse em participar, avise a mim ou ela. Não é necessário nenhuma habilidade artística. Muita gente vem e ajuda a colorir as linhas. Vai ser muito divertido. Rosity. Mas tá desligado. What is your next country? Or your next city? Provavelmente Chile. Chile? Porque conheço amigas em Chile que quero participar. Alguém? Where did the idea of the project come from?
não sei que posso falar em português todo para essa pergunta. I used to give sexual education presentations when I was in college and university. And Anatomia do clitóris, e isso surpreendia muitas pessoas. Depois que ela se formou, ela foi para Nova York e ela ficava enxergando clitóris em vários lugares públicos. And